Hoje eu quero falar a respeito de um moço que todo mundo já ouviu falar, Davi. Em uma circunstância que eu sei que todo mundo também já ouviu falar, sobre quando ele enfrentou Golias. Sabe o que me chama a atenção? Por que eu quero falar sobre Davi? Porque nós precisamos compreender o que aconteceu para que Davi tivesse o posicionamento que ele teve. Porque antes de eu estar falando sobre isso, é muito importante que todos saibam que existia um vale. Do lado de um vale tinha uma montanha e do outro lado tinha outra montanha. De um lado tinha os filisteus e do outro lado tinha o povo de Israel. E no meio deste vale tinha um gigante. Todos os dias, durante 40 dias, afrontando o povo de Deus. Afrontando. E o que me chama a atenção é que era um exército todo sendo afrontado. Não era uma pessoa, era um exército de homens. E quando nós paramos para pensar, o único que poderia pensar em lutar contra Golias era Saul. Porque ele era alto, ele era grande, ou seja, ele era o único que todo mundo esperava. Vai ser Saul que vai lutar por nós. Mas Saul também teve medo. E uma coisa que me chama a atenção é que era uma guerra. Mas era uma guerra onde os filisteus não queriam sair à luta, fazer o que o povo de Israel sabia fazer, lutar. Eles agora colocam um gigante entre eles e diz: se tiver um homem que lute contra esse gigante e vença ele, nós seremos escravos de vocês. Mas se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Ou seja, existe aqui um parênteses que eu preciso abrir. Você não pode ser escravo do teu problema. Você não pode ser escravo do gigante que se levantou na sua vida. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chamou para olhar para Ele. O Senhor te chamou e te convida não para olhar para essa situação que se levantou na sua vida, mas Ele te chama para te dizer: ei filho, essa peleja não é tua, essa peleja é minha, essa peleja quem vai lutar sou eu. Só que o problema, amados, é que naquele exército todo mundo estava olhando para Golias. Todos aqueles homens armados com armaduras estavam olhando para o homem, estavam olhando para o problema, estavam olhando para Golias. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: para quem você está olhando? E aqui que eu quero hoje ministrar. Eu fiz esse pano de fundo para vocês entenderem qual era a situação. Uma situação de afronta, uma situação de um grande problema, de uma grande adversidade, uma situação de falta de fé, de falta de esperança, onde todos aqueles homens olhavam e diziam: não tem o que fazer. Não tem como vencer Golias. E deixa eu te dizer uma coisa: se o teu problema, você olha para ele e você percebe que você não consegue vencê-lo, que você não consegue passar por ele,
eu quero te dar uma notícia: esse problema não é seu, esse problema é do Senhor dos Exércitos. Ele quer que você entenda isso. Essa peleja é para você parar e somente confiar, porque o Senhor vai realizar o milagre para você. Mas entenda uma coisa: até Davi aparecer e dizer que iria lutar contra aquele filisteu, a situação era de derrota. Até Davi manifestar a fé dele, ninguém tinha coragem de vencer. Até Davi decidir se posicionar, ninguém acreditava na vitória. Eles já estavam declarando que eles eram perdedores. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muitas situações que se levantam na tua vida, mas não é para te abater e nem para te envergonhar. É Deus querendo falar assim para você: não olhe para este problema, olhe para mim e confia, porque eu estou no controle de tudo. Só que o exército, eles estavam olhando o gigante, estavam todos sem esperança. Nenhum deles acreditava que iriam derrotar Golias. Sabe por quê? Porque Golias disse: eu quero apenas um homem. Ele não queria o exército, ele queria um homem. E nenhum daqueles homens tinham coragem de enfrentar Golias. Existem problemas em nossa vida que a gente não quer nem acordar, que a gente não sabe como lidar, que a gente pensa que não tem jeito, que a gente pensa que acabou, que a gente pensa que é o fim. Existem problemas em nossa vida que nós não sabemos lidar. Mas Davi chega para Saul, e o que me chama a atenção é que Davi estava ali por um acaso. Davi não era guerreiro, Davi não fazia parte do exército de Saul. Davi era filho de Jessé. Até o momento ele era pajem de arma de Saul. Ele tocava a harpa para Saul, para os demônios irem embora. Mas ele estava ali naquele momento porque o seu pai Jessé falou: filho, leva comida para os seus irmãos, porque os irmãos dele eram do exército. O que eu aprendo aqui é que quando Davi chega ali e percebe todos parados, todos com medo, ele olha para aquela situação e diz: ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Então ele olha aquela situação e ele percebe que ninguém ia fazer nada. Então ele chega para Saul e diz: teu servo irá pelejar contra esse gigante. E o que me chama a atenção é aqui, um menino jovem, porque ele era jovem, menino de tudo, não era guerreiro, não tinha título, não era importante, não era nada, mas a confiança dele era no Senhor. Eu quero te dizer que Deus não está preocupado se você tem título, Deus não está preocupado se você é alguém, Deus está preocupado se você crê e confia nele nessa situação que você está vivendo. Deus, Ele está olhando e observando a terra, aqueles que olham não para o problema, mas que olham para o Senhor. Davi, diferente de um exército todo, ele não estava olhando Golias, ele não estava olhando a afronta, ele estava olhando para o Senhor. Aquele exército todo olhava para Golias e sentia medo, não tinha esperança, não tinha fé. Mas Davi não. Davi pensava: quem esse camarada pensa que é para afrontar o povo de Deus? Quem esse camarada pensa que é para estar se levantando contra o povo de Deus? Nós nascemos para ser livres e não escravos.
Então nós olhamos o problema e a gente pensa que não tem solução. Eu não sei o que você está vivendo. De repente você está vivendo algo tão triste na tua vida e você já até perdeu as esperanças, não sabe como sair dessa situação. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa situação é para você olhar com o olhar do Senhor. Não é para você olhar para o gigante, é para você olhar para Deus. Existe uma frase que alguém disse: Golias é muito grande, não tem como a gente vencer ele. Mas Davi disse: ele é tão grande que não tem como errar. Sabe por que se levanta problemas na sua vida? É para você enxergar o que está diante dos teus olhos. Porque quanto maior for o seu problema, maior será a manifestação da glória de Deus na tua vida. Eu quero te deliberar uma palavra nesta noite. O Senhor quer que você olhe para essa situação com olhar de fé, com olhar de coragem, e saiba que esta peleja não é sua, esta peleja é do Senhor dos exércitos. Que confiança é essa? Que confiança é essa de Davi? Como que um exército todo, ninguém confiava como Davi? Como que pode tantos homens reunidos com medo e um menino, o menor, olha para o problema e diz: não sou eu que vou vencer você, é o meu Deus. Não é você que vai vencer esse problema que você está enfrentando. Quem vai vencer esse teu problema é o Senhor. Porque o Senhor é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que está na tua casa. Ele é médico dos médicos, é advogado dos advogados. Ele é teu Senhor, Ele é teu juiz, Ele está na tua vida, Ele não perde batalha. Então não tenha medo do teu problema, somente contemple aquilo que o Senhor quer que você contemple, que é olhar para Ele. Através da cruz você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Gente, desculpe o termo que eu vou usar, mas que crente fajuto é você, que tem um Deus que deu o seu único filho para morrer, para te entregar a vida eterna e te dar com Ele todas as outras coisas. Ei, esse teu problema já está nas mãos do Senhor. Esse teu problema já está nas mãos do Senhor. O Senhor conhece o teu coração e sabe até onde você aguenta. Mas Ele declara no dia de hoje: se levante, se coloque de pé e creia que eu estou no controle. Que eu estou no controle, disse: eu vou te dar a vitória. Não existe nenhuma guerra que você perca se Deus estiver no comando da sua vida. Davi não pegou uma pedra, Davi pegou 5 pedras. E talvez alguém sem fé possa dizer: talvez ele pegou 5 pedras para poder, caso ele errasse uma, tivesse mais uma, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Mas não, Davi pegou 5, porque havia 5 gigantes. A afronta era de um, mas a fé dele era tão grande que ele falou: eu mato 1, eu mato 2, eu mato 3, eu mato 4, eu mato 5, em nome do Senhor dos exércitos, porque Ele pode vir a mim com escudo, com lança, com armadura, mas eu irei a Ele em nome do Senhor dos exércitos. Essa batalha já é sua. Mas por que eu não venço, pastora?
Porque está olhando o problema e não Deus. Está fixado no problema, está fixado na doença, está fixado no problema financeiro. Deixa eu te dizer uma coisa: em um mesmo coração não pode ter fé e dúvida. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Ou você crê, ou você não crê. A palavra diz assim: é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência diabólica. Sabe o que eu quero te dizer? A nossa mente é um campo de batalha. E eu vou te dizer uma coisa: a maioria do tempo os nossos pensamentos estão na falta, está no problema. Quando o Senhor está falando: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então o Senhor fala assim: tira dos teus pensamentos a derrota. Porque o pensamento daqueles guerreiros não estava em Deus, estava na falta de um homem que não queria lutar com Golias. Aqueles guerreiros estavam sofrendo um momento que, se Davi não tivesse surgido, eles teriam sido derrotados. O que eu quero te dizer é que a falta, aquilo que você duvida, é o campo da tua derrota. Por isso, você tem que falar. Quando alguma coisa chegar para você, uma voz, e dizer: como você vai vencer isso? Essa voz não é de Deus. Quando vier essa voz, você fala: eu não sei como. Porque milagre não tem explicação. Você tem que ter uma resposta e dizer: eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei quem é que Deus vai usar, mas eu sei que eu vou vencer este gigante, que eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você coloca o gigante no chão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: a especialidade de Satanás é nos afrontar. A especialidade de Satanás é tirar a tua fé. A especialidade de Satanás é generalizar tudo que você está vivendo e te colocar para baixo, falar que você vai ser um derrotado. Mas Deus, Ele sempre te dará uma palavra de esperança. Ele sempre te dará uma ordem: caminhe, continue. Eu quero dizer uma coisa: não importa o que você está vivendo aqui hoje, você tem que ter ousadia de se levantar e declarar que essa guerra não é sua, ela é do Senhor. Mas pastora, se é do Senhor, por que eu tenho que me levantar? Porque existia uma afronta. Existia uma afronta de Golias dizendo: eu quero um homem. Há uma palavra que diz que o Senhor procura por toda a terra um homem que estivesse na brecha. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que esse problema se levantou na sua vida? Não é para você cair, não é para você se desviar, não é para você achar que Deus não te ama. Não, esse problema se levantou para você um dia subir aqui e testemunhar o que Deus fez a respeito disso, que não tinha possibilidade, que não tinha jeito, que não tinha solução, mas o Senhor se levantou em amor, o Senhor se levantou com cura, o Senhor se levantou e abençoou a sua vida, abriu a tua mente e te deu fé para prosseguir. Alabassuriandalas. Olhe para Davi, nenhum título, ele não era rei, esse momento ele não era nada, mas essa provação fazia parte. Guarda bem isso, porque isso é muito forte, porque Deus falou comigo sobre isso. Porque o inimigo, ele afronta,
ele tenta nos colocar para baixo, ele tenta tirar a nossa esperança, a nossa fé. E o Senhor falou comigo: filha, se coloque de pé, pois essa peleja não é sua, essa peleja é minha. E se você entender isso e se posicionar, escute bem o que Deus me falou e está falando com você. Ele vai fazer você subir de nível. O Senhor está te dando essa provação para te fazer subir o teu nível de fé, o teu nível de conhecimento do Senhor. Essa provação não é para acabar com você, não é para te derrubar, é para você olhar para o Senhor e entender que não tem homem, não tem ninguém que impeça o que Deus quer fazer na sua vida. Quem crê nessa palavra dá um brado de vitória e um glória a Deus. Alabassura, alabaxore decanta las. Sabe o que eu quero te dizer? Vão tentar te parar. As afrontas vêm, e não é só de Golias. Às vezes vem de quem a gente ama. Mas eu quero te dizer: olhe para o Senhor, porque a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos. A palavra não está dizendo: olhe para Golias e vencerá. Olhe para a hemorragia e vencerá. Olhe para o câncer e vencerá. Olhe para a escassez e vencerá. Não, a palavra está dizendo: olhe para mim e serei salvo. Olhe para o Senhor. Quando vier a falta, olhe para a abundância do Senhor. Quando vier a enfermidade, olhe para aquele que te cura. Quando vier a escassez, olha para aquele que te prospera. Mas não olha o seu problema. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, para de dar moral para o diabo. Quem entendeu, dá um glória. Tem gente dando moral para Satanás, irmão. Não, querido. Dê honra e dê glória ao Senhor dos exércitos. Quando alguém falar que você não pode, que você não é capaz, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus é o meu Deus, Ele está comigo, Ele refrigera a minha alma, Ele me faz andar em campos verdes. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu escudo e broquel. O Senhor é a rocha eterna da minha vida. Eu não tenho que temer o homem, eu tenho que temer ao meu Deus. Ei, Ele está olhando para você, está liberando algo na sua vida hoje, está dizendo para você: esse gigante que você está pensando agora, esse gigante que você está enfrentando, não é para você enfrentar olhando para ele. Olhe para Jesus, olhe para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O gigante vem, não é para te derrubar, é para cair. O gigante que te afronta hoje é para fazer você entender que é para você olhar somente para o Senhor. Pastora, como que eu vou olhar para Deus com esse problema? Como é possível? Creia. Creia. Olhe o teu problema resolvido. Visualize o teu problema resolvido. Acredite. Declare. Confesse. Não dê moral para Satanás. Não dê crédito para Satanás. O Satanás quer te destruir. Ele quer que você murmure. Ele quer que você duvide. Ele quer que você desvie. Ele não quer que você creia. Mas Deus, Ele te fala: confia.
Você parou para pensar que quando Davi começa a descer o vale, ele começa a descer aquele vale para poder enfrentar Golias. Você já parou para pensar o tanto de vozes que ele deve ter escutado? Vai morrer, já era para você, acabou, não tem mais jeito. Mas ele continuou, porque ele sabia que ele não tinha capacidade. Ele sabia que se ele fosse enfrentar Golias pela sua força, ele morreria. Mas ele foi em nome do Senhor. Hoje, coloque o teu problema na presença do Senhor, e em nome do Senhor dos Exércitos, vença ele. Se coloque de pé, igreja.